Abra sua Bíblia, por favor, em Mateus, capítulo de número 8. Evangelho de Mateus, capítulo de número 8. Quero agradecer aqui a presença de todas as pessoas que nos visitam. Sejam muito bem-vindos e que Deus também abençoe todos que estão nos vendo lá nas suas casas, para que eles também recebam a palavra de Deus. Amém? Quem já achou Mateus, capítulo de número 8, diga amém. Olha o que diz a Bíblia. Versículo 5, entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto, mas dize apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Eu digo a um vá, e ele vai. Digo a outro venha, e ele vem. Eu digo a meu servo faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Eu lhes digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, com Isaque e com Jacó no reino dos céus. Mas os súditos, eles serão lançados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então Jesus disse ao centurião: vá, como você creu, assim te acontecerá. E na mesma hora, o servo foi curado. Diga amém, diga aleluia. Repita comigo, diga assim: Senhor Deus, fala comigo pela tua palavra. Eu quero ouvir a tua voz, em nome de Jesus, amém e amém. Amém. Existe alguma coisa na sua vida que parecia impossível? Existe alguma coisa que você interpreta como algo difícil demais? Olha o que a Bíblia diz em Gênesis 18:14. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Existe alguma coisa impossível para o Senhor? Será que tem alguma coisa que pega Deus de surpresa? Será que tem alguma coisa que espanta Deus? Será que tem alguma coisa que deixa Deus surpreso? Não. Jesus respondeu em Lucas 1:37, ele disse: pois nada é impossível para Deus. Diga assim comigo: nada é impossível para Deus. Mais uma vez, nada é impossível para Deus. Então Deus te trouxe aqui nesta noite para imprimir fé no seu coração. Deus te trouxe aqui nesta noite para que você experimente as bênçãos dele na sua vida. Deus te trouxe aqui nesta noite para que você saiba que ele continua sendo o Deus que sara. Ele continua sendo o Deus que opera milagres. Ele continua sendo o Deus de sinais e maravilhas. Deus não mudou. Ele continua sendo o Deus das impossibilidades. Então, se você entrou aqui hoje, você precisa entender que há soluções de Deus para a sua vida, de situações que escaparam das suas possibilidades. Então existem coisas que você não alcança, existem coisas que você não consegue, mas Deus tudo pode. Quem está entendendo, diga amém. Deus tudo pode, Deus tudo pode. E a pergunta que eu te faço nesta noite é: o que parece impossível para você neste momento da sua vida? Nesse momento em que você está vivendo agora, o que parece impossível para você?
O texto bíblico diz que Jesus ia entrando em Cafarnaum. Jesus estava voltando para casa. Ele estava indo para casa descansar. E de repente, quando ele estava indo para casa, aparece um centurião e se aproxima dele para lhe pedir ajuda. Eu queria dizer para você nesta noite que Jesus, antes de você chegar aqui, Jesus já estava aqui. Jesus já entrou aqui primeiro do que você, só para te abençoar. Jesus entrou aqui primeiro do que você, e Ele sabia que você viria para essa celebração hoje, só para receber a bênção dEle na sua vida, só para receber uma palavra dEle para a sua vida. Quem está entendendo, diga amém. Então você não está aqui à toa, você não está aqui e perdendo o seu tempo, você está aqui porque Jesus entrou nesse lugar aqui só para te abençoar. Você podia aplaudir ao Senhor por isso, só para te abençoar. É interessante, o texto bíblico diz que dirigiu-se a ele um centurião, um homem que tinha soldados sob o seu comando, um homem que tinha pessoas, servos, e que tinha muitos soldados às suas ordens. E esse homem importante, esse homem graduado, esse homem de patente, ele vai até Jesus e ele fala assim: Senhor, eu estou precisando de ajuda. Ele falou: eu estou precisando de ajuda. Ele disse: eu preciso de ajuda. Eu preciso de ajuda. Uma das coisas que eu e você precisamos admitir quando estamos numa reunião ou num encontro como esse, é que nós precisamos da ajuda de Deus. Nós precisamos da ajuda de Jesus. Então você, nesta noite, você precisa estar aqui admitindo a sua incapacidade. Você tem que estar nesse culto aqui hoje entendendo que você tem uma dependência de Deus, que você é dependente dele, que na sua vida há uma carência que só Deus pode suprir. Você precisa entender que na sua vida há necessidades que só Deus pode suprir. Na sua vida você precisa entender que você é a pessoa que carece de um milagre de Deus. Então você precisa da ajuda de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Aquele homem importante, ele foi até Jesus, porque ele tinha uma necessidade, e ele precisava de ajuda. Quem está entendendo, diga amém. Então admita hoje que a sua vida é uma vida sobrenatural, e aí você precisa do poder de Deus para você viver essa vida. Então você entenda que você precisa de Jesus. Entenda que você precisa do Espírito Santo de Deus. Entenda que você precisa de ajuda. Você não pode caminhar nessa vida sozinho ou sozinha. Você precisa da ajuda de Deus. Você precisa da ajuda de Deus. Você precisa de Deus. Há apenas um tipo de pessoa que Deus não ajuda. É a pessoa que pensa que não precisa de ajuda. Quem entendeu? Há apenas um tipo de pessoa que Deus não ajuda. É a pessoa que pensa que não precisa de ajuda. O que você está enfrentando hoje que é maior do que você? O que você está enfrentando hoje que é maior do que você? Você precisa da ajuda de Deus para solucionar isso. Sabe, tem algo na sua vida que você não consegue resolver. Você precisa da ajuda de Deus. Tem uma situação na sua vida que você não consegue deixar. Você precisa da ajuda de Deus. Tem um pecado segredado no seu coração que você não fala para ninguém. Você precisa da ajuda de Deus. Tem um vício que você está embrenhado nele e você não larga.
Você precisa da ajuda de Deus. Você precisa da ajuda de Deus. Uma situação que está te parecendo impossível. Só Deus pode te ajudar. E você está precisando da ajuda dele. É por isso que ele te trouxe aqui. Você precisa da ajuda de Deus. Seu relacionamento está quebrado. Você precisa da ajuda de Deus. Sabe, você está precisando tomar uma decisão. Amanhã, você precisa da ajuda de Deus. Você está aqui e você está numa situação que você olha para a vida e parece que as coisas só estão piorando. Você precisa da ajuda de Deus. Você veio para essa celebração hoje, mas na verdade você está quebrado financeiramente e você não sabe mais o que fazer. Você precisa da ajuda de Deus. Você precisa da ajuda de Deus. Tem uma dificuldade lá na sua empresa que você já não sabe mais como resolver. Você precisa da ajuda de Deus. Você precisa da ajuda de Deus. Se você se convencer de que a sua única alternativa é Deus, Deus age para te socorrer. Você podia aplaudir o Senhor por isso. Se você reconhecer que a sua única alternativa é Deus, Deus age para te socorrer. Note, o homem era importante, graduado, de patente, homem que tinha soldados às suas ordens. Ele vai até Jesus para pedir ajuda para Jesus. Eu e você também precisamos ir até Jesus para pedir ajuda para Ele, porque nós reconhecemos e nós nos convencemos de que Deus é nossa única alternativa, é a única solução para todos os problemas que nós enfrentamos nessa vida. Você podia aplaudir ao Senhor, porque é assim, é assim, é assim. Talvez você já buscou a solução em homens, talvez você já buscou a solução em bancos, talvez você já buscou a solução em outras coisas, numa droga, em algum lugar. Mas eu quero dizer para você hoje, você precisa da ajuda de Deus. Deus é a única alternativa. É a única alternativa que pode nos socorrer. Se você veio aqui nesta noite e as coisas parecem impossíveis para você, eu queria te dar 3 dicas, 3 chaves para você sair daqui hoje de posse da sua bênção. 3 chaves. Primeira chave: seja específico no pedido a Deus. Seja específico no seu pedido a Deus. Note bem, aquele homem, ele vai até Jesus, e no versículo de número 6, ele vai colocar aí na tela para você, ele disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico e em terrível sofrimento. Note bem, ele chega para Jesus e fala: Senhor, eu tenho um pedido. Eu preciso da sua ajuda, porque o meu servo está em casa, ele está paralítico e em terrível sofrimento. Então o homem estava paralisado, ele não podia andar, ele estava entrevado, ele estava numa cama, e ele estava sofrendo muito, imagino, com muitas dores. E a pergunta que eu te faço hoje é: o que paralisa você? O que é que deixa você estático? O que é que impede você de andar?
O que é que impede você de ir a algum lugar, de vir a Deus, por exemplo? O que é que paralisa você? Outra pergunta é: o que é que está fazendo você sofrer? O que é que está fazendo você chorar? O que é que está fazendo você ficar para baixo? O que é que está tirando você do sério? O que é que está levando você a sofrer? A Bíblia diz: se tem alguém entre vocês que está sofrendo, que essa pessoa ore. Então hoje eu queria dizer para você: você precisa ser específico no pedido que você faz a Deus. Aquele homem foi específico, ele disse: o meu servo está paralítico e ele está em terrível sofrimento. Eu quero dizer para você hoje: se você sabe aonde está doendo na sua vida, se você sabe o que te paralisa, se você sabe o que deixa você longe de Deus, você precisa falar para Deus especificamente o que você está vivendo. Seja objetivo com Deus. Fale para Deus aonde dói. Fale para Ele o que você está passando agora. Compartilhe com Deus. O pedido dele foi específico. Ele disse: o meu servo está paralítico. Ele está sofrendo muito. O que paralisa você? O que te faz sofrer demais? Entenda uma coisa, que Deus responde orações específicas. Deus responde orações objetivas. Quanto mais você conhece a Deus, mais você sabe o que Ele gosta de ouvir. Quanto mais você conhece a Deus, mais as suas orações serão exatamente aquilo que Ele quer ouvir. Então você precisa orar. A palavra de Deus diz, Jesus falou: até agora vocês não pediram nada. Peçam e receberão, peçam e receberão, peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. Ele disse: pedi, pedi, e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e encontrareis, porque aquele que pede, recebe, aquele que bate, a porta se abre, e aquele que busca, encontra. Ele disse: vocês não têm, porque vocês não pedem. Ele disse: se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem, e vos será feito. Seja específico no seu pedido a Deus. Quem está entendendo, diga amém. Em segundo lugar, se tem alguma coisa na sua vida que está parecendo impossível de resolver, de acontecer, confie na graça de Deus. O texto bíblico diz que Jesus falou para ele assim: eu irei lá curá-lo. Quando ele disse: eu estou precisando de ajuda, meu servo está paralítico, em terrível sofrimento, Jesus disse: eu irei lá curá-lo. E quando Jesus disse: eu irei lá curá-lo, o homem disse: Senhor, eu não sou digno do Senhor entrar debaixo do meu teto. Basta uma palavra do Senhor e o meu servo será curado. Sabe, ele disse: eu não mereço te receber debaixo do meu teto, mas diz uma palavra, e aí o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com os soldados que eu tenho ao meu comando. Eu digo para um: vai, e ele vai. Digo para outro: vem, e ele vem. Eu digo ao meu servo: faça isso, e ele faz. Então eu queria dizer para você nesta noite que a graça de Deus não é porque a gente merece que a gente recebe. A gente recebe porque é pela graça de Deus. Deus é que é bondoso com a gente. Então ele disse: eu não mereço que o Senhor vá debaixo do meu teto. Ele não merecia, mas Jesus falou: eu irei curá-lo, eu vou fazer a minha parte. Então
A graça de Deus envolve a nossa salvação, mas ela envolve também todas as outras dimensões da nossa vida. Então, quando eu confio na graça de Deus, eu sempre vou ver as minhas expectativas superadas. Entenda uma coisa, quando você olha para a graça de Deus, é como se você estivesse olhando e dizendo assim: a dimensão espiritual lidera a natural. A dimensão espiritual lidera a natural. Então, se você aprender as leis espirituais, você vai descobrir que o espiritual governa o natural. Então, quando você age e você aplica as leis espirituais, os resultados, o que você vai colher de resultados, são bênçãos espirituais. Quando você aplica as leis espirituais, você vai colher resultados extraordinários. Quando você aplica as leis espirituais, você vai colher os resultados sobrenaturais. Então, quando você coloca diante de Deus os seus pedidos específicos, e você fala exatamente o que você precisa no natural, a reação, o que Deus vai fazer é sobrenatural. Quem está entendendo, diga amém. Então a graça de Deus é sobrenatural, nós não merecemos, mas Ele vem e Ele diz: eu vou curá-lo, eu vou fazer a minha parte. Talvez você veio aqui nesta noite e você está precisando de uma cura, e Jesus está dizendo assim: eu vou curar você. Talvez você olhe para a sua vida e você diz assim: mas eu não mereço, eu não faço nada por merecer. É por isso que é pela graça. É porque você não merece mesmo. Nenhum de nós merece. Mas é pela graça, pela bondade, pela misericórdia de Deus, que Deus faz as coisas acontecerem para nós. Olha o que Jesus falou sobre esse homem. Versículo 10, ele disse: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Ninguém com tamanha fé. A Bíblia diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível alguém agradar a Deus, porque as pessoas que se aproximam de Deus precisam crer que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. Então, se você busca Deus, se você acredita em Deus, se você tem fé em Deus, você terá as recompensas de Deus para a sua vida. Quem está entendendo? Se você acredita que Deus pode te dar, Deus vai te dar. Se você acredita que Deus pode te curar, Deus vai te curar. Se você acredita que Deus pode te salvar, Deus vai te salvar. Se você acredita que Deus pode te libertar, Deus vai te libertar. Ele vai te libertar. Porque é pela fé. É pelo que você acredita. É pela fé. Sabe, gente, não basta acreditar em alguma coisa. É preciso acreditar naquele que está acima de todas as coisas. Quem entendeu? Não basta acreditar em alguma coisa. É preciso acreditar naquele que está acima de todas as coisas. É preciso acreditar em Deus. É preciso acreditar em Deus. A graça de Deus é suficiente. A graça de Deus é suficiente para nos manter acreditando que tudo é possível para Deus. Nas suas impossibilidades, Deus age, porque para Ele todas as coisas são possíveis. Você podia aplaudir o Senhor por isso? Olha o que Jesus falou no versículo 11. Jesus disse que muitas pessoas virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Então Jesus está dizendo que muitas pessoas vão para o céu por causa
do exemplo de fé em Jesus que o centurião demonstrou. Você quer ver uma coisa? Pessoas que se converteram a Jesus, pelo testemunho desse homem, estão lá nos céus. E pessoas que vão se converter hoje, pelo testemunho desse homem, vão para o céu. Então Jesus está falando que todos que estamos aqui, vamos assentar lá no reino dos céus, com Abraão, com Isaac, com Jacó, por causa do testemunho de fé desse homem. Então eu quis dizer para você nesta noite que todas as pessoas irão também para o céu, pelo exemplo de fé que você tem em Jesus. Então, se a sua esposa ainda não se converteu, pelo seu exemplo de fé, ela pode se converter. Se o seu marido não se converteu, pelo seu exemplo de fé, ele pode se converter. Se o seu filho, a sua filha, o seu pai, sua mãe, sua avó, sua tia, sua sogra, se eles não se converteram ainda, só porque você acredita em Jesus, eles também poderão acreditar em Jesus, porque é pela fé. Quem está entendendo, diga amém. E em terceiro lugar, se as coisas estão parecendo difíceis para você, impossíveis de serem conquistadas, alcançadas, se está muito difícil, hoje eu vim aqui declarar uma palavra para você. Receba o milagre na sua vida. Você tem que virar uma chave na sua cabeça. Você tem que sair daqui entendendo que não é você, é Deus. Sabe o que Jesus falou? No versículo 13. Jesus falou para ele, pode tomar posse. Jesus falou para ele assim: vá, como você creu, assim te acontecerá. E na mesma hora, diz a Bíblia aqui, na mesma hora, diga mesma hora. Na mesma hora, o seu servo foi curado. Então imagine se Jesus falou para ele agora, 20h45. A 20h45 ele recebeu uma ativação de cura no seu corpo, naquele exato momento. Porque não diz respeito ao centurião, mas diz respeito a Jesus. Então a nossa parte no milagre, no processo de um milagre, é a nossa fé. É nós acreditarmos. Jesus falou, como você creu, assim te acontecerá. Eu vim aqui dizer para você que para Jesus não existe nenhuma causa perdida. Sabe, para Jesus não existe nenhuma impossibilidade. Jesus continua o mesmo, Ele continua curando, Ele continua abrindo os olhos aos cegos, Ele continua curando os paralíticos, Jesus continua libertando as pessoas que estão embrenhadas aí, cheias de demônios, Jesus continua libertando as vidas dos capirotos, Jesus continua sendo o mesmo Jesus, Ele continua ressuscitando os mortos, Ele continua purificando os leprosos, Jesus continua levantando os caídos, Ele continua dando vida àquelas pessoas que estão mortas nos seus pecados. Jesus continua tirando as pessoas das garras do diabo. Jesus é o mesmo. Ele continua libertando as pessoas do império das trevas. Ele tira as pessoas das trevas e traz as pessoas para a luz, para o reino do Filho do seu amor. Jesus continua sendo o mesmo. Jesus continua libertando as pessoas. Ele liberta o alcoólatra, Ele liberta o drogado, Jesus liberta o criminoso, Jesus liberta o imoral, Jesus liberta o adúltero, Jesus liberta o corrupto. Jesus continua sendo o mesmo. Jesus continua restaurando as pessoas. Ele restaura as pessoas que chegam para Ele com a vida quebrada. Jesus continua mudando o cenário das pessoas. Ele tira as pessoas de um cenário de choro e coloca as pessoas no cenário de alegria. Jesus
Jesus continua sendo o mesmo, Ele transforma as pessoas. Então eu quero dizer para você que aonde Jesus chega, a salvação chega, aonde Jesus chega, o milagre chega, aonde Jesus chega, a libertação acontece, aonde Jesus chega, a cura vem, aonde Jesus chega, a presença dEle é tão real, que aonde Ele chega, o milagre acontece. O milagre acontece. Então Jesus falou para o centurião: vá, como você acreditou, como você creu, assim vai te acontecer. Então a mesma coisa é comigo, é com você. Quando você acredita, o milagre se estabelece. Quem está entendendo, diga amém. Quando você acredita, o milagre acontece. Então Jesus restaurou a saúde do servo, Jesus restaurou a saúde daquele moço, Jesus fez um milagre completo, Jesus trouxe a conquista total, a vitória total para aquele homem, porque Jesus é esperança para aqueles que se acham desesperançados. Jesus é esperança para você. Quem está entendendo, diga amém. A Bíblia diz em Hebreus 13:8 que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Sabe, gente, uma das coisas que Jesus quer fazer é que Ele quer entrar em todos os corações. E quando Jesus entra no coração de alguém, Ele dá o Espírito Santo para essa pessoa. Quando Jesus entra no coração de alguém, Jesus perdoa o pecado dessa pessoa. Quando Jesus entra no coração de alguém, Ele limpa esse coração, Ele purifica esse coração. Quando Jesus entra no coração de alguém, Ele cura esse coração doente, maltratado. Quando Jesus entra no coração de alguém, Ele liberta esse coração de todos os vícios, de todas as taras, de todas as manias. Ele muda e oferece uma nova direção para as pessoas. Sabe, gente, eu vejo Deus dizendo hoje para alguém aqui: não limite a si mesmo. Não limite a si mesmo. Talvez Deus esteja dizendo para alguém aqui nesta noite: não fuja de você mesmo. Talvez Deus esteja dizendo para alguém aqui nesta noite: não seja leal a uma mentira. Não seja leal a uma falsidade. Eu vim aqui para dizer para você que você não deve se atrasar. Você precisa começar a andar com Jesus. Você não pode perder o milagre de hoje. Você não pode perder o milagre de hoje. Você precisa começar a se mover em direção às coisas novas com Deus, porque Deus sempre vai ter palavras de cura para o nosso coração. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 17, versículo 14: cura-me, Senhor, e eu serei curado. Salva-me e eu serei salvo. Em Jeremias 30:17 ele disse: farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as tuas feridas, diz o Senhor. Em Jeremias 33:6 ele disse: todavia eu trarei restauração e cura para ela. Curarei o meu povo e lhe darei muita prosperidade e segurança. A dimensão do impossível nunca mais vai sair da sua vida. Tem gente aqui que a partir de hoje, tem gente que vai tocar naquilo que parecia impossível e vai ver tudo mudar. Tem gente aqui que vai tocar num tumor e vai ver mudar. Tem gente aqui que vai tocar na sua vida, na sua vida emocional, e vai ver tudo mudar. Tem gente aqui que vai tocar em algo que parecia impossível e vai ver tudo mudar. Tem gente aqui hoje que vai alcançar aquilo que não imaginava alcançar. Vai chegar a lugares que você sequer
podia pensar que chegaria. Tem gente aqui que vai inspirar outras pessoas com a sua fé. E muita gente vai vir para Jesus. Muita gente vai para o céu. Porque você está inspirando pessoas com a sua vida. Sabe, tem pessoas que vão impactar outras pessoas com o seu testemunho. Quando você falar com alguém o que Deus está fazendo na sua vida, muitas pessoas vão querer seguir a Jesus através do seu testemunho. Tem pessoas aqui que vai alcançar um outro nível de experiência com Deus, e você vai viver novos milagres com Deus a cada semana, a cada dia, porque você sabe que Deus continua sendo o mesmo Deus, não há nada impossível para Ele. Tem gente aqui que vai trazer a realidade dos céus para a terra. Tem gente aqui que vai ser uma poderosa propaganda de Deus para todas as pessoas. Você vai ser um Instagram de Jesus. Você vai ser um Instagram de Jesus. Você vai compartilhar, você vai falar, você vai dizer para todo mundo que Jesus é o mesmo. Esse centurião, ele há mais de 2000 anos atrás, ele foi até Jesus para pedir ajuda. Agora você imagina quantas pessoas, milhares, milhões de pessoas que já leram esse texto e já foram impactadas por esse texto e que hoje estão lá na glória, nos céus com Jesus, e eu e você que estamos sendo impactados hoje. Esse homem foi uma poderosa propaganda de Jesus para que eu e você hoje pudéssemos receber esta palavra. Entenda, você vai ser uma poderosa propaganda de Jesus, porque aonde você passar, todo mundo vai ver que você é resultado de um milagre. Deus te alcançou, Deus te salvou, Deus te libertou, Deus tirou de você tudo aquilo que atrapalhava você de ser a pessoa que Ele esperava que você fosse. Deus fez um milagre na sua vida, e por isso você é uma nova pessoa. É por isso que você está aqui. É porque Ele quer imprimir isso em você, para você sair daqui como uma propaganda poderosa dEle. Os impossíveis são pistas para alguém se encontrar com o Deus do impossível. Os impossíveis são pistas para alguém encontrar-se com o Deus dos impossíveis. Sabe, gente, se você entrou aqui talvez pela primeira vez, você pode estar perguntando: mas pastor, como é que eu posso me encontrar com o Deus do impossível? Pastor, como é que eu posso ser específico na minha vida de oração? Pastor, como é que eu posso confiar na graça de Deus? Como é que esse negócio de receber um milagre, tomar posse de um milagre na minha vida? Repita comigo assim: pedir, confiar, receber. Mais uma vez: pedir, confiar e receber. Se você pedir e se você acreditar, você recebe. Vamos ficar em pé. Nós vamos cantar uma canção. E nessa canção, você precisa entender que é a Jesus que você tem que clamar. É para Ele que você tem que pedir ajuda. E hoje eu quero fazer uma oração por pessoas que vieram aqui. Enquanto eles estiverem cantando a canção, se você veio aqui hoje e você precisa fazer um pedido para Deus, se você veio aqui hoje e você está numa causa que é aparentemente impossível se resolver, eu já te dei a dica: você precisa da ajuda de Deus. O psicólogo não te ajudou, por melhor que ele foi. O médico, por melhor que ele foi, ele fez tudo o que podia, mas não conseguiu. O pastor não conseguiu te ajudar.
Você foi no psiquiatra. Você fez tudo o que você podia fazer. Pediu ajuda lá no banco. Você foi em tudo quanto é lugar. Mas hoje, você veio aqui e você descobriu que tem alguém que pode te ajudar. Deus pode te ajudar. Então você vai pedir para Ele. E aí, quando você pedir, você vai confiar, acreditar que Ele pode te dar o que você pediu. E aí é só estender as mãos e receber. A Bíblia diz que o centurião recebeu a palavra, acreditou no que Jesus falou, e quando ele chegou em casa, o servo estava curado. Eu quero profetizar sobre a tua vida. Quando você chegar na sua casa, o milagre já vai estar lá. Você já vai chegar lá com o milagre. Porque se você pedir, se você confiar, você vai receber. Enquanto eles cantam a canção, se você precisa de algo de Deus que parece impossível, você vai vir aqui na frente. Eu vou fazer a oração para você.